Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês a solução, a implementação do exercício prático, exercício 1.5, onde nós temos que desenvolver a classe pessoa com um construtor e garantir a consistência do estado do objeto através do encapsulamento. Uma explicação mais detalhada desse exercício está num outro vídeo, que eu deixo o link aqui na descrição e tem também a indicação aqui no topo do vídeo. Então aqui neste vídeo nós vamos direto para a implementação. Então vamos para o BlueJ, iniciar a implementação aqui do nosso exercício. Temos que criar aqui um novo projeto para desenvolver esta classe pessoa com seus atributos e encapsulamento. Então vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar esse projeto de pessoa. Vamos chamar de pessoas para deixar igual aqui o título do exercício, pessoas. E neste projeto nós vamos então criar a nossa classe pessoa. Vamos posicionar aqui o meu BlueJ. Muito bem, vamos criar aqui uma nova classe. Essa nova classe será chamada de pessoa. Temos que seguir à risca aqui a especificação do diagrama de classes. Então, crio aqui a nova classe pessoa. Vamos abrir aqui o código dessa classe para começarmos a implementação dela de acordo com a especificação do diagrama. Então, aqui está a nossa classe pessoa, o seu código fonte. Vou apagar aqui este código de exemplo que o BlueJ fornece para fazermos a nossa implementação da classe pessoa. O que precisamos aqui na classe pessoa? Basta seguirmos aqui o diagrama. Essa classe pessoa ela define 4 atributos: ano de nascimento, nome, peso e altura. Então nós temos que declarar esses 4 atributos observando que esses atributos têm a visibilidade privada. Essa visibilidade fica, claro, nós conseguimos identificar pelo sinal de menos aqui na declaração desses atributos. Então vamos fazer a implementação dos atributos. Vamos declarar aqui private, depois o seu tipo, né? O tipo também fica explícito ali no diagrama, ano, nascimento. Depois, private, string, nome, private, double, peso e private, double, altura. Novamente, basta olharmos aqui no diagrama e replicarmos, né? Codificarmos literalmente usando a nossa linguagem de programação. Uma vez definidos os atributos, nós passamos para o restante da implementação. E nós temos que implementar agora os métodos. Os métodos ficam sempre nessa segunda parte do diagrama de classes. Então nós temos aqui um método construtor. Como é que sabemos que é um método construtor? Observe que o nome deste método é exatamente igual ao nome da classe. Então isso caracteriza um construtor. Observe também que esse construtor ele tem um argumento, que é o ano de nascimento. Inclusive aqui o tipo não é string, o tipo aqui do ano de nascimento é int, né, corrigindo aqui o diagrama. E observem também a visibilidade. Esse construtor ele está com a visibilidade public, como todo construtor tem que ser. Então vamos aqui implementar o nosso construtor public pessoa, que recebe como argumento aqui o inteiro ano, nascimento. O que esse construtor faz é inicializar o valor do nosso atributo, ano de nascimento, do objeto pessoa, com o valor recebido como argumento. Pronto, construtor implementado. Vamos salvar aqui a nossa classe e dar continuidade na implementação. Seguindo a implementação da nossa classe, vamos ver o restante. Deixa eu apagar aqui essas anotações para nós vermos os demais métodos que temos que implementar. Temos que implementar um setNome e um getNome. Vamos começar aqui com o setNome. Lembrando pela descrição aqui do nosso enunciado que nós temos que usar o encapsulamento para garantir a consistência do estado do objeto. Uma parte desse encapsulamento está sendo feito através da declaração da visibilidade privada nos atributos. A outra parte está sendo através da disponibilização de métodos
sets e gets para os atributos. A terceira parte dessa consistência diz respeito às validações, às verificações que nós temos que fazer nos atributos ao receber aqui como argumento os valores que nós queremos definir nos atributos através do método set. Para isso nós fazemos aqui um método set que retorna booleano, que vai fazer essa verificação, essa consistência e atribuir ou não no atributo, dependendo do valor recebido como argumento. Se ele atribui, ele retorna true. Caso o valor recebido como parâmetro não passe na validação, ele não atribui, não atualiza o atributo e retorna false. Então vamos aqui à implementação do nosso set nome. Public boolean set nome, que recebe como argumento uma string o nome. Então vamos para a nossa implementação. Que validação, que consistência nós podemos fazer com relação ao nome de uma pessoa? Nós podemos, por exemplo, verificar se esse nome não está vazio, não está em branco, para garantir que seja sempre informado algum nome. Então nós podemos fazer um teste, um if, para verificar se o nome equals vazio. Só que na verdade nós queremos verificar se esse nome não é igual a vazio. Se o nome não é igual a vazio, significa que ele é um nome válido. Então nós atribuímos ele ao atributo diz.nome recebe nome, o argumento, e retornamos true. Caso contrário, no nosso else, nós retornamos false. Pronto, está implementado o nosso set nome. O nosso getNome é simplesmente um método que retorna o valor do nome. Então, vamos dar um espaço aqui na implementação. Public, ele retorna o valor do atributo, por isso que o tipo de retorno do nosso método getNome é string. getNome, que simplesmente faz um return do diz.nome. Já temos implementado aqui o nosso getNome e setNome. Seguindo pelo diagrama, nós temos que implementar aqui setPeso e o getPeso. Também dois métodos set com visibilidade public. E o método setPeso vai fazer consistência e retornar verdadeiro ou falso. Então vamos implementar aqui o nosso setPeso. Public boolean setPeso, que recebe como argumento o valor do peso. Qual consistência nós podemos aplicar aqui com relação ao peso? Vamos aplicar uma consistência de que o peso tem que ser maior ou igual a zero, para ser um valor de peso válido. Então nós fazemos um if, se o valor do peso recebido como argumento for maior ou igual a zero, então significa que ele é um valor válido, ele vai manter o objeto consistente, e nós atualizamos aqui o valor do atributo peso com aquele valor recebido como argumento e retornamos o valor true. Caso contrário, não é um valor de peso válido, retornamos false. Seguindo com a nossa implementação, temos que implementar o getPeso. O getPeso simplesmente retorna o valor do peso, public double getPeso. Ele não tem nenhum argumento porque ele não precisa atualizar nenhum atributo, apenas retornar. Returning diz.peso. Vamos compilar, nenhum erro de compilação, e vamos seguir a nossa implementação. Já implementamos setPeso e getPeso. Agora vamos para o setAltura, getAltura. Também são os métodos set com visibilidade public, e método set retorna boolean. Então ele vai fazer uma consistência da altura e só vai atualizar o atributo caso seja uma altura válida. Public boolean setAltura recebe como argumento o novo valor desejado para a altura. Então fazemos uma verificação também para ver se a altura é uma altura válida, supondo que a altura válida tem que ser maior que zero. If a altura recebida como argumento é maior do que zero, então
diz.altura, recebe a altura recebida, return true. Else, caso a altura não seja maior que 0, return false, porque não é uma altura válida. Falta ainda o método get, public double get altura, que simplesmente faz um return diz.altura. Vamos compilar, classe compilada, nenhum erro. Com isso finalizamos a implementação aqui de toda a nossa classe. Já declaramos a classe com seus atributos privados e implementamos os métodos também. Seguindo com a definição do nosso exercício, vamos ver aqui o que o nosso exercício está ainda solicitando. Após a implementação aqui da classe, do diagrama, ele nos pede para instanciar os dois objetos mostrados neste diagrama de objetos abaixo, a Maria e o José, com esses valores dos atributos. Então vamos retornar aqui para o nosso BlueJ, vamos posicionar aqui para saber os detalhes dos objetos. A nossa classe está compilada, vamos voltar aqui para a tela inicial do BlueJ e vamos criar então dois objetos. O primeiro objeto, digamos que seja Maria. Então vamos criar aqui o objeto Maria. Vejam que a classe pessoa tem um construtor. O construtor exige que nós informemos o ano de nascimento. Então vamos ver qual é o ano de nascimento da Maria. O ano de nascimento da Maria, 1999. Então o ano de nascimento, 1990. Aqui é o handle da pessoa. Vamos usar aqui o mesmo nome que está no diagrama. Lembrem-se, né? Um diagrama de objetos, ele define aqui na sua primeira parte o handle, seguido por 2 pontos e o nome da classe. Então nós temos que usar este handle aqui. Nosso handle vai ser a Maria. Objeto Maria criado. Vamos agora mudar o estado desse objeto Maria para que ele fique de acordo com o que o nosso diagrama de objetos está pedindo. Se eu inspecionar aqui o objeto para ver o seu estado, eu vou verificar que até agora apenas o ano de nascimento está definido, porque ele foi definido no construtor. Os demais atributos ainda não foram setados. Então vamos usar aqui os métodos set para definir o valor dos atributos. Então eu clico com o botão direito aqui sobre o objeto e posso ativar aqui os métodos set. Vamos tentar setar o nome. Vamos setar aqui o nome da Maria. Então temos que colocar aqui entre aspas, porque é uma string, Maria. Dou um OK. Observe que é um método que tem retorno, então ao clicar no OK ele vai executar o método e vai mostrar para você qual que é o valor que o método retornou. No caso aqui retornou true porque passou na validação. Caso eu tentasse setar um nome vazio, vamos fazer o teste aqui, set nome, vamos passar uma string vazia. Observe o que vai acontecer. O nosso método set será executado, a validação não será consistente, não vai passar na validação, ele vai manter o estado, vai retornar aqui false e não vai trocar o nome do objeto. Se eu observar aqui o estado, observe que o nome permanece o anterior, a Maria. Vamos setar os demais atributos. Vamos setar aqui o peso para 60.5. Aqui eu tenho que informar com um ponto. Passou na validação, é um peso válido. E vamos informar aqui a altura com 1.75. Também o valor aceito, passou na validação, setou o valor do atributo. Vamos inspecionar aqui o objeto e conseguimos ver agora que o estado desse objeto está exatamente igual ao estado demonstrado no nosso diagrama de objetos. Vamos dar sequência agora. Antes de dar sequência, vamos verificar aqui a execução dos métodos get. Nós implementamos os gets, vamos ver o que acontece. Podemos chamar aqui o método getNome e o método getNome retorna simplesmente o nome do objeto, nome associado, né, ao atributo nome do objeto. Então retornou aqui Maria. O getPeso retorna o valor do atributo peso. E o getAltura retorna o valor do atributo altura. Agora sim, vamos dar sequência e criar esse outro objeto, José.
Então vamos criar aqui um novo objeto pessoa. Vamos pôr para o lado aqui para ver o valor dos atributos do José. Então vamos criar aqui uma nova pessoa, um novo objeto pessoa. O handle é José e o ano de nascimento 1985. Pronto. Aqui está o nosso objeto José. Temos que setar agora os atributos para deixar o estado desse José igual ao estado apresentado aqui no nosso diagrama de objetos. Vou usar aqui o nosso Scratchpad para setar agora os dados desse objeto. Basta a gente usar aqui o handle, José, colocar o ponto e o nome do método que nós queremos chamar. setNome, por exemplo. E informar aqui o nome, José. Observem, o método será executado e será mostrado para você aqui o retorno daquele método. Da mesma forma, se eu tentasse passar aqui um nome inconsistente, setNome com uma string em branco, ele retornaria false. Vamos setar aqui o peso. Veja só, se eu tentar setar com um peso negativo, por exemplo, não passa na validação e retorna falso. Então vamos setar o peso correto. José.set peso com 80. Ok? E a altura 1.85 também ok. Vamos observar aqui o estado do nosso objeto José. Vamos inspecionar aqui o estado do José e verificamos que ele está igual ao que está sendo solicitado no nosso diagrama de objetos. Os atributos aqui estão iguais. Através do nosso Scratchpad, eu posso também chamar os métodos get para observar o valor definido para cada um dos objetos, dos atributos no caso, né? José.get altura irá retornar o valor da altura do José. Com isso, nós finalizamos aqui a implementação da nossa classe pessoa e criamos aqui os dois objetos de acordo com o que foi solicitado no exercício. Ficou aqui uma pergunta que eu deixei no enunciado. Por que a classe pessoa não define o método setAnoNascimento? Para quem se atentou aqui ao exercício, deve ter notado que o nosso diagrama não tem um método setAnoNascimento. A resposta eu até coloco como uma nota de rodapé, porque no caso da pessoa, faz sentido alterar o ano de nascimento de uma pessoa. Uma vez que ela nasceu, aquele ano nunca se altera. Nesse caso, quando existem atributos que não se alteram ao longo da vida do objeto, mas que você precisa definir um valor para eles, você faz com que o valor desses atributos seja informado no construtor. E se esse atributo não pode ser alterado, você não disponibiliza um método set, que é o nosso caso. Por isso que nós não fizemos um método setAnoNascimento, porque não faz sentido trocar o ano de nascimento de um objeto pessoa. Com isso, finalizamos então a implementação deste exercício 1.5 pessoas.